A incrível Mina Yamal jogou. O que o jovem gênio fez ontem? O novo clube de Mohamed Salah? Na internet, vazaram imagens da nova apresentação do jogador de futebol. Paris Saint-Germain está comprando Vinícius Júnior e José Mourinho pegou o treinador Galatasaray pelo nariz. Ele caiu no chão em terríveis dores e agora uma nova punição ameaça o português. Falamos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, esta é a Dose de Futebol e as 10 notícias mais quentes até agora. Certifique-se de dar seus likes reais. Vamos coletar 5.000 polegares para cima hoje e definitivamente nos veremos amanhã. Bem, eu desejo a você um bom apetite e uma boa visualização. A APL é a principal liga mundial em visualizações, os outros campeonatos nacionais não são competitivos. Para a exibição de jogos do campeonato inglês, recebe quase 2 vezes mais do que La Liga, sem mencionar a Bundesliga e a Série A e a ainda mais obscura Liga. Os alemães anunciaram recentemente um novo contrato com as emissoras para transmitir jogos no país até o verão de 2029. E eles tiveram um aumento. Nas demais principais ligas, exceto a Premier League, a tendência é de queda nos pagamentos. E a culpa é dos ingleses com seu futebol intenso e vibrante. A liga que ninguém precisa, sem qualquer intriga, é a que mais sofre. Apesar das semelhanças com o futebol inglês em termos de exigência física e ritmo, o campeonato francês tem pouca audiência, mesmo na França. E no final, o serviço de streaming, que recentemente assinou um contrato com a liga, quer rescindi-lo, conforme relatado. Em fevereiro, a empresa atrasou os pagamentos mensais para a Liga Profissional de Futebol da França. Ele reteve 35 milhões de euros para expressar sua insatisfação. O serviço está insatisfeito com a falta de recursos da Liga para combater a pirataria e a baixa participação de alguns clubes na criação de conteúdo. Em um país com uma população de 68 milhões de pessoas, só conseguiram atrair 500 mil, e o limite necessário para a sustentabilidade é de 1,5 milhão. Antes do início da temporada, o serviço elaborou um plano para obter mais entrevistas exclusivas com jogadores famosos e acesso a locais exclusivos de filmagem. Porém, o streaming acredita que a liga impediu sua realização. O campeonato propôs multar ou punir clubes que não cumprem obrigações com a mídia, mas a abordagem da DAZN não foi avaliada. A empresa está se preparando para rescindir o contrato com o campeonato. Considerando as perdas de imagem de verão devido a longas negociações e um contrato claramente medíocre, a empresa ameaça simplesmente falir a liga e metade de seus clubes. Afinal, encontrar um novo serviço para transmitir os jogos não será fácil. Sérgio Conceição veio a Milão para salvar o clube da crise e até começou bem, vencendo a Supercopa com o time. Mas a transformação instantânea da abóbora em carruagem não aconteceu. Milão continua terrível, instável e incapaz de mostrar um futebol decente regularmente. Às vezes, em Rossoneri, a antiga grandeza desperta. Eles correm, driblam, combinam com sucesso. Mas isso é seguido por episódios de futebol monótono até o absurdo, quando nem o espectador, nem o treinador, nem mesmo os jogadores entendem o que Milão quer fazer. Tudo indica que Sérgio Conceição será demitido após esta temporada, principalmente por não se dar bem com Zlatan Ibrahimovic. De acordo com a publicação, ontem os líderes de Diavola se encontraram em Londres com Fábio Paratici, provavelmente o novo diretor esportivo do clube. Paratici escolherá o novo treinador para o time. E ele tem um favorito claro, Roberto De Zerbi, que atualmente lidera o Marselha. Além disso, tudo parece estar indo bem com ele. Paratici confia que pode trazer o técnico italiano De Zerbi sem problemas, já que este não gosta de trabalhar na França. A mudança de treinador deve ocorrer no verão. Roberto já estava na mira do Milan, mas em reunião entre dirigentes do clube e Paratici, outro nome foi discutido. O próprio Pep Guardiola. Sim, não se surpreenda. Pep acompanha a Serie A e gosta do campeonato. Além disso, em 1 ou 2 anos, ele pode deixar o Manchester City, talvez até mesmo após esta temporada. Por fim, o bom relacionamento de Paratici com Pep aumenta as chances de atraí-lo como treinador. Uma pena, eu realmente não entendo o que se passa nas cabeças dos chefes do Milan. Eles convidam o treinador sistemático Paulo Fonseca e não lhe dão tempo. Depois chamam alguém completamente diferente, Postelu Conceição. Agora, novamente, eles precisam de um treinador sistemático com posse e pressão. Pessoal, talvez seja a hora de decidir que tipo de projeto querem construir. Mas pelo menos a certeza de que um treinador de topo virá para a equipe no verão, independentemente de conseguirem ou não um acordo com Guardiola.
Alexandre Shiferin discutiu com o próximo sindicalista da WUFA, o chefe do departamento de futebol, Zvanimir Baban. Ou decidam por si mesmos com Baban. O ponto é que Shiferin pediu para zerar seu primeiro mandato na liderança da organização, quando ele trabalhou no lugar do afastado Plotini, o que eventualmente permitiria que ele se candidatasse mais uma vez. Baban ou Boban declarou que isso é injusto e Shiferin quer estabelecer sua ditadura. E como um sinal de protesto, Zvonimir deixou a União das Federações Europeias de Futebol. Shiferin respondeu, chamando as palavras de Boban de um lamento sobre moralidade e narcisismo, declarando estar cansado do futebol e que não pretende se candidatar para mais um mandato. Por que então ele anulou sua primeira tentativa de assumir o cargo? A pergunta é retórica. Eu presumiria que Alexandre pode ficar chateado quando seus colegas da Universidade Federal de Alagoas começarem a pedir que ele fique. Depois disso, ele já não se apresenta no papel de um tirano que não quer desistir do seu lugar, mas quase no papel de um mártir. Eu gostaria de descansar, mas você precisa salvar o futebol. Tudo está caminhando para isso. Cerca de metade dos países, membros da União das Federações Europeias de Futebol, apelaram para que Shiferin se candidatasse novamente para o próximo mandato. Com palavras de apoio público para Shiferin, o presidente da Federação Alemã de Futebol, Bernd Neidorf, que chamou o chefe da União das Federações Europeias de Futebol de uma pessoa inteligente e confiável, claramente representando os problemas atuais do futebol. Como o tabloide relata, o apoio massivo em breve fará Shiferin mudar sua decisão anterior e concorrer para mais um mandato. Mas tal santo homem não pensa em si mesmo? Tudo sobre futebol, sim, sobre futebol. O Real Madrid tem perdido muito nesta temporada por causa de problemas no meio-campo. Isso se deve, em parte, ao fato de Fede Valverde ter que jogar em outra posição, e também ao fraco desempenho de Eduardo Camavinga e Helen Tchouameni. No verão, o clube planeja assinar com Trent Alexander-Arnold, permitindo Valverde se concentrar no centro do campo. Mas o clube ainda quer comprar um meio-campista confiável, capaz tanto de manter a circulação da bola, quanto de garantir a recuperação em caso de perdas. Aparentemente, Florentino Pérez não acredita muito em Dani Ceballos, que nesta temporada começou a jogar muito e substituiu muitas vezes Toni Kroos. Segundo a AES, o Real está se empenhando ao máximo para fechar um acordo com o Sevilla por Martín. Em Zubimendi, Slivochi planejou transferir o defensor, mas corre o risco de ser superado pelo Arsenal. Kouchkari informou aos bascos que no verão pagarão as parcelas de 60 milhões de euros por Zubimendi. O defensor universal é o mais amplo possível. Não surpreende que o Arsenal esteja disposto a gastar tanto e o Liverpool também concordou no verão passado. Quase não há jogadores assim no mercado, então Madrid terá que suar muito para assinar com o jogador de futebol. Os Slicks têm uma alternativa com Enzo Fernandes. Deixe o argentino gastar mais em criatividade em portas estrangeiras do que em corrida em casa. Como o portal destaca, aqui o Real tem outro concorrente, o Atlético de Madrid, que parece estar seguindo todos os talentosos argentinos, e Enzo não é exceção. Porém, temo que o Chelsea gastará centenas de milhões de euros por ele. E se o Real ainda pode pagar por essa transferência, os colchoneros provavelmente não vão correr esse risco, especialmente porque eles já gastaram muito. No verão passado, na La Liga, outro grande escândalo e novamente o Barcelona é o culpado de tudo. Ficou conhecido nos últimos dias que o auditor do Barça ainda não aprovou a inclusão de 100 milhões de euros da venda de lugares no A. Sem isso, o clube pode ter problemas com transferências e renovação de contratos. Devido a este negócio, os blaugranas registraram Dani Olmo e Paul Victor para a segunda metade da temporada, apesar dos protestos da La Liga. O campeonato declarou publicamente que o Barça não tem fundamento para registrar jogadores. Com a nova informação, La Liga reduziu o limite salarial para o Barcelona e o campeonato já prepara uma queixa para impedir o clube de utilizar Dani Paul. Em Barcelona, como o jornalista José Alvarez relatou, eles aceitaram calmamente a declaração da La Liga. Eles acreditam que isso é apenas uma tentativa de agradar outros clubes sobre a possível desqualificação de Olmo. No entanto, Jean Laporta afirmou que eles não podem vencer Barcelona no campo, então eles querem fazer isso nos bastidores. Disputas assim não são por acaso. Consideramos essa declaração como mais uma tentativa de prejudicar a imagem do clube e ir contra os interesses do Barcelona. No entanto, o fato permanece que o Barcelona corre o risco de ficar sem Victor e Olmo bem no meio da temporada. Para Dani, isso significa que Hovbeck poderá sair do clube como agente livre. E não parece que La Liga está brincando. Ela anunciou em alto e bom som que o registro de jogadores é ilegal.
Ryan Cherki de Lyon já está na mira dos grandes clubes. Zidane até mencionou que Cherki seria uma boa adição ao Real Madrid. Ryan é um jogador extremamente criativo. Quanto mais liberdade ele tem, mais se revela. Formalmente, um ala, mas sua inteligência permite que também atue como meia atacante e até como falso 9. Embora a principal qualidade seja, claro, a técnica. Uma habilidade puramente brasileira de driblar nos corredores mais estreitos, é difícil entender de onde vem essa habilidade em um francês. No Manchester United, eles estão justamente procurando um jogador que possa fornecer criatividade no ataque e estão contando com Bruno Fernandes para isso. E agora, como o futebol relata, os Diabos Vermelhos planejam a transferência de Cherki, um dos líderes em assistências, no Top Leagues. Garnacho é muito direto e focado em marcar. Christensen vai embora. Depois desta temporada, Mount quase não sai do laser de Kobbie Mainoo. Talvez seja vendido. Josh Zirkzee está longe das condições ideais. Em geral, o Manchester United realmente precisa de mais um jogador capaz de criar perigo para os adversários, que não hesita em passar a bola para os parceiros. Mas o Manchester United ainda tem uma dura batalha pelo jogador, já que o Real Madrid e o Paris Saint-Germain também estão interessados nele. Os parisienses, contudo, teriam preferido assinar com Vinícius em vez de Cherki. De acordo com Todd Ficharris, os príncipes pretendem aproveitar as divergências entre Vini e Madrid nas negociações para um novo contrato. Vinícius fica a Dembélé Barcalha Doué? Gostaria de perguntar por que Luiz Henrique precisa de tantos wingers. Mas nesta temporada, ele os está usando como atacantes e como meias, então parece que há prática suficiente para todos. No derby de Milão, a Inter e o Milan empataram em 1-1. Na semifinal da Copa da Itália, a Inter não vence o Milan há um ano, com 2 empates e 2 derrotas nos últimos 4 derbys. Com Stefano Pioli, a situação era completamente diferente. O jogo interessou a Vincent Kompany e Mehdi Benatia. O técnico do Bayern veio analisar o rival antes do jogo da Champions League e observar Malik Thiaw, que interessa ao time alemão. O diretor esportivo do Marseille trouxe o olheiro Ali Zaraka. Também estavam observando alguém. Inter, possivelmente, a equipe mais forte do mundo nos primeiros tempos. Pressão, combinação, velocidade, tem tudo para a vitória. É uma pena que, devido à idade de seus jogadores, as cobras quase sempre se saem pior no segundo tempo. Porém, contra o Milan foi diferente. O Inter jogou pior no primeiro tempo, mas se recuperou no segundo. Gostei do momento em que Simone Inzaghi impediu Theo Hernandez de voltar ao campo, Hakan Çalhanoğlu marcou contra seu ex-time e comemorou efusivamente, mas o Inter não conseguiu alcançar o Milan. No final, tudo será decidido no segundo jogo. Ao mesmo tempo, o Liverpool venceu o Derby Merseyside. O placar estava 1-0, mas o Liverpool dominou a maior parte da partida. E se o árbitro Sam Barrett não tivesse medo de mudar as sanções contra o Everton, os vermelhos simplesmente teriam esmagado o adversário. Bem, julguem por si mesmos como em tal episódio poderia não mostrar um cartão vermelho. Essa está longe de ser a única decisão polêmica dos árbitros. Várias outras se acumularão. Novamente, o árbitro impede a apreciação do derby de Mersey e estraga o jogo. Parece que eles têm um fetiche por isso. Se não fosse pelo gol genial de Jota, talvez os vermelhos tivessem que se contentar com um empate, mas o português driblou todos os defensores do Everton após o passe de Luiz Dias e marcou um belo gol. Aprecie em nosso canal do Telegram, onde haverá uma revisão dos 2 derbys. Todos os jogos mais populares você encontrará lá. O link está na descrição e no comentário fixado. Inscreva-se para não perder. Já somos quase 50 mil. Lamine Yamal fez a diferença no campo novamente. Sua visão incrível e sensação de espaço levaram o Barcelona à final da Copa da Espanha. No entanto, esse jogo foi muito desafiador, até para o jovem prodígio catalão. E, em geral, qualquer viagem contra o Atlético acaba sendo uma luta com as armadilhas de Flick. Como esperado, essa partida seguiu o padrão, devido à estratégia inicial de Simeone e ao estilo de jogo de sua equipe. O Atlético dominou completamente a área adversária. Aparentemente, entrar na área de penalidade não é tão fácil quando você é recebido por 10 defensores em um bloco compacto e baixo. Isso é um pesadelo para qualquer atacante. Mas há uma sensação de que todas essas ideias clássicas de jogo defensivo simplesmente não funcionam com Lamine Yamal. Suas ações são atípicas e imprevisíveis. A defesa de Madrid não sabia como parar esse monstro de 17 anos. No início do jogo, Yamal era o único jogador em campo que representava uma ameaça, tanto para o Barcelona quanto para o Atlético. O jovem simplesmente zombava do adversário e um de seus movimentos levou a bola chutada.
Afinal, o que a defesa de Madrid pode fazer quando um jovem de 17 anos sabe fazer um passe que facilmente passa por todos os jogadores e encontra um parceiro no ataque? Lamine, com um movimento sutil, destruiu toda a defesa massiva do Atlético e Ferran aproveitou seu presente e chutou a bola. Não vimos mais gols, mas o Barcelona não precisava de mais. Graças ao talento de seu ponta-direita, os catalães alcançaram a final, onde enfrentarão o Real Madrid. Isso implica que aguardamos mais um El Clássico nesta temporada, o terceiro até o momento. E agora a principal questão. Lamine Yamal será capaz de demonstrar sua mágica novamente e levar o Barcelona ao primeiro troféu sério? Ou será que Kylian Mbappé ganhará seu primeiro título espanhol? E descobriremos a resposta muito em breve. Mohamed Salah, para onde ele não foi enviado? Para Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter, Al-Hilal, mas por enquanto Salah está em Liverpool. Mas, sendo sinceros, ele sugeriu diversas vezes que esta seria sua última temporada. Mohamed está em excelente forma na camisa dos escoteiros. E honestamente, eu nunca entendi por que a administração do clube demorou tanto com o novo contrato. Claro, eu entendi, tudo por causa do dinheiro, mas parece que ele vale esse dinheiro. Dado o cuidado de Salah com sua saúde, incluindo dieta rigorosa e procedimentos de recuperação, não se deve presumir que Mohamed vai desacelerar no ano que vem. Lá, lentamente, gradualmente, sua forma vai piorar. Mas, após uma performance como a deste sorteio, eles não se tornarão inúteis de uma hora para outra. Se Trent Alexander-Arnold não tivesse fechado com o Real Madrid, Salah provavelmente teria deixado o Liverpool, mas a saída de Trent fez os dirigentes do clube agirem mais ativamente. E agora, já surgiram na internet imagens nas quais o clube está filmando um vídeo para anunciar a renovação do contrato com Salah. A revista Futmercata também escreve sobre isso. Jacobi, Salah e o clube concordaram, e em breve anunciarão oficialmente o contrato de 2 anos. Aguardamos ansiosamente. Ao menos, o Liverpool não precisará reformular todo o ataque na janela de transferências de verão. E o mais importante, o líder da equipe permanece, que ao longo do tempo ganhou qualidades de liderança. Se ao menos pudessem chegar a um acordo com Van Dijk. Então você não precisa se preocupar com o ambiente no vestiário, assim como a disciplina nos treinos e durante os jogos. Em suma, a notícia me alegra. E há algo a acrescentar ao título. Oficialmente, o novo clube de Mohamed Salah. No entanto, há um pequeno detalhe. Jack Grealish não esqueceu a PLH 16 de dezembro de 2023 e ontem fez um estrondo. Jack não saiu na flange, mas no papel de 10, conquistando a liberdade almejada. E imediatamente recompensou Guardiola pela gentileza. Marcou contra o Leicester no 2º minuto e ainda adicionou Moormush. E assim a City venceu. A ausência do lesionado Erling Haaland, que ficou fora quase até o final da temporada, foi sentida? Provavelmente sim. O City criava várias chances no gol do Leicester, mas pecava nas finalizações. Contra os melhores, isso pode virar uma piada cruel para o time. Grealish brilhou como meia, impressionando a todos. Uma série de ações não convencionais, dribles técnicos e passes astutos. Ele deixou alguns jogadores do Leicester na poeira. Um jogador totalmente diferente quando atua pelas laterais. Mas o papel no centro do campo dificilmente será de longo prazo para Jack, devido à forte concorrência. Winger é mais forte que Doku, então seria melhor para Grealish sair do time onde é valorizado por seus méritos. Marc Asensio fugiu de Luiz Henrique para o Aston Villa. Ele está sendo escalado como meio-campista no papel de atacante e continua marcando gols. Ontem, ele se destacou com uma assistência brilhante contra o Brighton. Junto com ele está Marcus Rashford, que marcou um gol após um contra-ataque. O Villa alugou ambos, mas com esse desempenho, certamente vai comprá-los. Além disso, os parisienses e os Diabos Vermelhos ficarão felizes em pegá-los. É impossível parar essa dupla. Ontem, Daniel Malin, recém-contratado, também marcou. No geral, o Birmingham está se saindo bem na janela de transferências de inverno. Sobre o campeonato turco, no Fenerbahçe, José Mourinho perdeu para o Galatasaray devido aos gols de Victor Osimhen. Ele enlouqueceu após o jogo, agarrando o nariz do técnico adversário Hakan Buruk, que caiu no gramado se contorcendo de dor por alguns segundos. Precisa dizer que José está novamente esperando uma longa desqualificação? E por hoje é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Meu nome é KiryuCast e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para sua casa e para você, amigos.